Boa tarde. Meu grupo é composto por Ana Vitória, André, Bruno, Eide, Ingrid e Júlia Lemos. E hoje nós vamos falar sobre o surrealismo. Contexto histórico. Diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, como a popularização da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças dos primeiros anos do século XX e de novas relações sociais e políticas, cabia à arte também uma ruptura com a tradição, com o que era considerado arte até então. São as chamadas vanguardas artísticas. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, que tinha durado de 1914 a 1918, estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte. As mortes em massa e a enorme destruição causada por essa grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e influenciou diretamente as artes. O surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda em 1924, período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura com o que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud, marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. Foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas, pois deu um novo entendimento simbólico ao domínio do onírico, atribuindo importância às imagens sonhadas e à mente inconsciente, isto é, aos processos não racionais do cérebro humano. O instinto torna-se um novo ponto de partida para a produção artística, e os sonhos são também parte da realidade que compõe o mundo. De acordo com historiadores, a chegada do surrealismo no Brasil esteve completamente relacionada com o movimento modernista, alavancado na Semana de Arte Moderna em 1922. O que foi o surrealismo? O surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de G. Apollinaire, sendo uma palavra com o significado de o que está acima do realismo. Apesar disso, enquanto movimento artístico e literário só surgiu na década de 1920. O surrealismo tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação que tinham sido criados pelo pensamento burguês e a sua tradição lógica pelas ideias artísticas que estavam em vigor desde o Renascimento. O surrealismo na arte. O surrealismo apresenta relações com o futurismo e o dadaísmo. No entanto, se os dadaístas propunham apenas a destruição, os surrealistas pregavam a destruição da sociedade em que viviam e a criavam de uma nova, a ser organizada em outras bases. Os surrealistas pretendiam, dessa forma, atingir uma outra realidade, situada no plano do subconsciente e do inconsciente. A fantasia, os estados de tristeza, melancolia, exercem grande atração sobre os surrealistas. E nesse aspecto, eles se aproximam dos românticos, embora sejam muito mais radicais. As obras surrealistas tinham como características elementos abstratos de forma que se baseavam na fantasia e na dimensão do imaginário. Os artistas sempre buscavam a perfeição entre desenhos e cores dentro do universo imaginário, utilizando recursos como ilusões ópticas e dissociação entre imagens e legendas. Alguns artistas a se destacar são Salvador Dalí, René Magritte e Joan Miró. As poesias e textos deste movimento são caracterizados pela liberdade e livre associações de ideias. O uso da escrita automática, que consistia em escrever tudo aquilo que vem à mente, sem cortes e em frases feitas com palavras recortadas de revistas, jornais e imagens, demonstravam as ideias de inconsciente. As principais características da literatura surrealista são a inspiração em Freud e também ela traz o irracional e o inconsciente e a liberdade. E também valoriza-se o sonho e o devaneio, a loucura, e além de adquirir maior conhecimento do ser humano e liberar o conhecimento humano. E o automatismo psíquico, que é escrever espontaneamente sem pensar ao fluxo do inconsciente. E o maravilhoso e o sobrenatural vistos
como fontes em potencial de arte. Surrealismo no Brasil. O movimento surrealista tinha como objetivo, primeiro, explorar o inconsciente, tendo sofrido forte influência das teorias psicanalíticas de Freud. Logo, no surrealismo, não há qualquer controle do pensamento pela razão, moral ou estética. Na literatura dita surrealista, as palavras deveriam ser escritas conforme viesse ao pensamento, sem seguir nenhuma estrutura coerente. No Brasil, só a partir de 1928 é que é possível documentar os sinais do surrealismo na literatura nacional. O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, é um exemplo de influência que o surrealismo exerceu em nossa literatura. A aparência caótica de Macunaíma tem muito a ver com esse automatismo psíquico e a escrita automática dos surrealistas. No entanto, assim como a metamorfose, o caos é apenas uma aparência, uma vez que há sempre uma temática por trás, para dar unidade à narrativa. O escritor Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropofágico, que foi a síntese do pensamento do autor sobre o modernismo brasileiro, faz menções diretas ao movimento ao falar de uma revolução surrealista e ao citar Freud. Seu romance, Serafim Ponte Grande, de 1933, também tem traços a ver com o surrealismo. Também foram ícones do surrealismo na literatura nacional os poetas Murilo Mendes e Jorge de Lima, e alguns títulos dos livros de Mário Quintana provêm de imagens surrealistas, como o Sapato Florido. Já João Cabral de Melo Neto, em seu primeiro livro, Pedra do Sono, trabalha com temas que o aproximam do surrealismo. São eles: irrealidade, sonho e sono. Roberto Piva, também conhecido por Poeta Maldito, se destacou no cenário da poesia paulistana ao publicar sua principal obra Paranoia, em 1963. Piva teve influência, sobretudo, do surrealismo e da geração beat americana. Ele foi um dos únicos poetas brasileiros a ser resenhado pela revista francesa La Brèche, Action Surrealiste, dirigida por um dos magos do surrealismo, André Breton. A poética de Roberto Piva, ela desencadeia forças e energias de transgressão. Ela é uma escritura atravessada pelo desvaneio e pela intuição alucinada. O livro Paranoia, de 1963, reúne 19 poemas de Roberto Piva e fotografias do artista plástico Wesley Duke Lee. Desde a sua primeira edição, Paranoia compõe uma das mais fortes parcerias artísticas que a cidade de São Paulo já inspirou. Alguns autores consideram Paranoia como uma homenagem à cidade de São Paulo. Porém, para Roberto, ela é o reflexo do sentimento que a cidade lhe proporciona. O autor assume que estar na metrópole lhe faz muito mal e que ele só vive nela por falta de opção. Sua visão da metrópole se traduz a uma necrópole transformada em alucinação. Ele diz que é um poeta na cidade e não um poeta da cidade. Paranoia critica de maneira profética os costumes de uma sociedade voltada para a expansão econômica territorial, de forma desenfreada. Isto vindo das décadas anteriores. Esse é o poema A Paranoia de Astrakhan, que está no livro A Paranoia. Nele, o poeta utiliza o recurso estilístico de anáfora, que é a repetição de uma mesma palavra de forma sistemática. Isso no início dos versos e ao longo do texto, sendo o advérbio onde que tem a função de indicar a referência espaço-temporal entre o sujeito e o objeto. No poema, fica evidente a importância atribuída pelo poeta ao espaço geográfico, especificamente o espaço correspondente a certos locais reais e imaginários, localizados na cidade de São Paulo. A intertextualidade do poema exige conhecimentos históricos e sociais. A cidade russa de Astrakhan possui histórico trágico de epidemias, manifestações, saques, diversos incêndios que fazem alusão direta à bomba atômica. O poema serve para ironizar o caos governado pela ideia de progresso.
Os drinks de emergência surgem para despertar os sentidos de emergência até mesmo dos leitores menos avisados. No trecho onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorroidas das beatas, onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados, onde os mortos se fixam na noite e vi um para um punhado de fracas penas. A referência aos drinks de emergência é reforçada e explorada na sequência fotográfica, onde indica que é um bar. Já a imagem dos elefantes com a tromba levantada simboliza ameaça e maus futuros, sendo a outra imagem da feira livre, que produz uma realidade subjetiva e paranoica, pois a emergência sugere fome. Na literatura brasileira, destacaram-se os seguintes autores e suas respectivas obras, onde, através de seus poemas e textos, é visível a busca pela construção de imagens que trazem à tona o misterioso inconsciente. Murilo Mendes foi um dos nossos mais importantes poetas brasileiros, representantes da geração de 1930, também conhecida como a segunda geração modernista. Recusou as formas batidas e a poesia convencional, transitando pelo surrealismo, pela poesia religiosa e também pelo poema humorístico. Publicou livros de poemas, de prosa e de frases, deixando uma inestimável contribuição para a moderna literatura brasileira. Roberto Piva, figura polêmica, estreou nos anos de 1960, tornando-se conhecido por sua postura de poeta rebelde, na linha da geração beat, cujos reflexos se fazem sentir em uma poesia surrealista de cunho erótico. Jorge de Lima, pertencente à segunda fase do modernismo do Brasil, também chamado de fase da consolidação, teve grande destaque na poesia de 1930.